Oi gente, tudo bem? Eu sou o Tio Belém, esse é mais um vídeo aqui do canal. Aproveita que você já está aqui e se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje nós temos uma presença ilustre nesse vídeo que é o meu filho, Tusquinha. Ele vai ficar aqui bem quietinho enquanto o papai conversa com vocês, tá bem? Um dia eu apresento ele bonitinho pra vocês. Eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre um tema que saiu bastante buzz nas redes durante esses últimos dias. Não sei se vocês sabem, mas em 2019 o Supremo Tribunal Federal criminalizou a LGBTfobia. Como que isso foi feito? O Supremo Tribunal Federal, ele não tem o poder de criar novas leis, certo? Certo. Mas ele expandiu o entendimento sobre a Lei 7.716 de 1989, que fala sobre o racismo. Então ele colocou a categoria de toda a comunidade LGBT dentro dessa lei, enquanto o Congresso Nacional não legisla uma lei referente a isso. Fazendo isso, então, o STF ele reconhece a omissão do Congresso em criar uma lei que vá suprir essa demanda aí da sociedade. Então isso veio como uma medida paliativa, assim, né? Enquanto o Congresso não lança uma lei relativa a isso, a gente vai usar essa lei do racismo. Para que isso seja aceitável do meio de vista constitucional, o STF lançou mão do conceito de raça social, já que a raça é a raça humana, e que esse conceito de raça ele é um conceito social que foi colocado para subjugar pessoas de classes diferentes. Então, quando a gente fala de raça, não necessariamente a gente está falando de uma etnia, a gente pode estar falando de qualquer classe que pode ser subjugada. E nesse caso, o STF entendeu que o conceito de raça social, ele se expande também para a comunidade LGBT. Então, a partir do ano passado, vale essa lei que fala que é passível de pena, eu vou consultar a minha cola aqui, né? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, etnia, religião ou procedência nacional. Então, repare que até mesmo nessa lei que a gente considera como lei do racismo, a religião, ela tá inclusa ali. Então, ela garante realmente que grupos que possam ser discriminados por, enfim, N outras coisas estejam lá. E aí a gente precisa falar que a classe religiosa, ela está sendo abrangida nessa lei também. Tá, mas aí vocês podem me perguntar, Belém, então no final das contas, o que a AGU ela tá pedindo? Bem, no final das contas, assim, no frigir dos ovos, eles pedem que sejam ampliadas algumas questões de permissividade de certos discursos, tá? Então lá na tese, né, do STF, já está previsto que a liberdade religiosa deve ser respeitada. Então ela fala que, por exemplo, dentro de cultos, instituições religiosas, tem algumas coisas escritas dentro dos seus livros sagrados, isso está escrito lá na tese do STF, tá? Só mencionando, que dentro dessas escrituras, dentro do que professa aquela fé, dentro da igreja, podem ser professados alguns tipos de comportamento, desde que eles não incitem violência e nenhum tipo de discriminação. O que a AGU está pedindo ali, numa interferência um pouco maior, é que essa permissividade ela seja aberta a outros espaços, como manifestação artística, profissional, científica, contra a comunidade LGBT, o que acaba sendo meio complicado se a gente for pensar o que uma abrangência dessa permissividade para o campo profissional significa, ou para o campo artístico. Isso quer dizer que eu vou poder, talvez, criar músicas que eu vá proferir discursos LGBTfóbicos? Isso me deixa meio receoso. E aí tem muita gente falando que o direito da comunidade religiosa não está sendo respeitado. E isso não é verdade, porque lá na tese do STF também está escrito todas as questões em relação ao respeito da religiosidade. Então isso me leva a crer que, no final das contas, talvez não seja a liberdade de expressão religiosa que está sendo questionada, porque isso está sendo garantido lá, desde que isso não crie discurso de ódio. Parece muito que o que está sendo defendido é que se gere um discurso de ódio e que eu tenha o direito, justificado pela minha fé, de ferir o outro, de causar violência, de causar danos e de falar o que eu quiser com todo o discurso de ódio. Outro ponto importante é quando que esse recurso ele foi submetido. Ele foi submetido um dia depois da aposentadoria do ministro do STF, Celso de Mello, que foi o ministro relator desse processo. E aí quem que vai indicar o substituto do relator do processo, Celso de Mello? Exatamente, o presidente. Então o presidente ele vai indicar o substituto do Celso de Mello e depois ele vai passar por uma sabatina do Congresso para ser nomeado o ministro do Congresso. Mas isso me parece uma estratégia bastante perspicaz, uma leve coincidência, né, que depois de um ano esse recurso ele só foi colocado depois da aposentadoria do ministro que formulou essa decisão do STF.
E aí, gente, o que eu queria que a gente entendesse é que o que está sendo questionado aqui não é o direito das pessoas entrarem com recursos contra a decisão do Supremo. Tá tudo bem, né? Inclusive, isso é algo que é positivo, que a gente possa recorrer de decisões, porque lá na frente, quando tiver uma decisão do Supremo que a gente talvez não concorde, o que a gente vai fazer? A gente precisa ter o direito a recorrer. Mas é só uma análise mesmo da decisão como um todo. E aí, e só pra gente ter um pouquinho de contexto, né? O que o STF, no final das contas, faz? O STF ele é responsável por decidir o que é constitucional ou não. Então, ele é basicamente o guardião da nossa Constituição. E aí, para isso, eu precisava que vocês prestassem muita atenção no texto que eu vou me dar o luxo de ler aqui para vocês, que é o preâmbulo da nossa Constituição, ou seja, é o primeiro parágrafo que está lá em cima, na primeira página, tá? Então, ele fala lá, entre aspas e reticências, que a Constituição Federal ela é destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, gravem aí o segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, ou seja, diferente e sem preconceitos. Gente, esse é o primeiro parágrafo da Constituição Federal, a qual o Supremo Tribunal Federal é responsável por defender. Outro ponto que eu também queria mencionar é o artigo 3º da Constituição, que fala assim, ó, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí tem vários itens e o quarto item tá assim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Deu para entender? Então, é uma questão muito maior do que é certo ou do que é errado. Gente, o texto constitucional que vale acima de qualquer lei já prevê que um dos objetivos que estão ali é para que a nossa sociedade seja uma sociedade sem discriminação. Então, isso é muito pesado, é algo que é muito inaceitável que o Congresso ainda não tenha lançado uma lei que realmente especifique uma conduta judiciária para crimes de LGBTfobia. E sim, eu acho uma tristeza que o Supremo Tribunal Federal precise intervir nesse meio para que a comunidade LGBT possa ter seus direitos garantidos. Mas é o que temos enquanto medida paliativa. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente precisa trazer alguns dados para a gente entender o que essa segurança significa. No triênio de 2015 a 2017, foram registradas mais de 24 mil casos de violência contra a comunidade LGBT, contra pessoas que pertencem a essa comunidade. O Brasil, desde 2008 até o ano atual, ele se mantém no top 1 no ranking de países que mais matam a população trans no mundo. 82% das pessoas assassinadas por essa questão em 2019 eram pessoas pretas. Isso ainda significou, todo esse montante significou uma redução de 24% mais ou menos em relação ao ano de 2018. Houve sim um decrescimento de 24% na morte de pessoas trans de 2018 para 2019. Mas quando a gente olha a média de assassinatos desde 2008, quando a gente começou a medir, nós ainda estamos 5% acima da média de todos esses anos em 2019. Fora isso, nós ainda temos o fato que na comunidade LGBT nós temos uma morte violenta a mais ou menos a cada 26 horas. Esses são os últimos dados de 2019. Lembrando que a gente não consegue ter dados de 2020 porque o ano não acabou. Fácil. Tá, gente, mas o que eu queria realmente a gente refletisse era sobre o quanto que a gente usa a religiosidade como um pretexto, muitas vezes, para poder justificar o injustificável, para a gente poder justificar um comportamento altamente preconceituoso. Lembrando que não é de hoje que a gente usa a religiosidade para justificar alguns tipos de comportamento. Vamos lembrar das pessoas canhotas, das pessoas ruivas, das mulheres queimadas na fogueira. Então, para mim, isso é só mais uma versão de tudo isso que acontece. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Então, isso é sempre algo que me pega muito quando eu vejo essas discussões, porque eu vejo uma grande generalização da comunidade cristã, assim, por essas pessoas que são mais extremistas. Mas aí eu vi um vídeo do Vitor de Castro, que ele falava sobre posicionamento. Que quando a gente fala de generalização, é muito difícil para quem, por exemplo, não é cristão, porque ele não vê outros exemplos de pessoas cristãs que se posicionam da maneira correta, da maneira não preconceituosa. Há um grande espaço amostral que a gente tem de pessoas religiosas que se posicionam, que vão ter uma voz pública, vão ser essas pessoas que vão proferir esse tipo de discurso, vão ser pessoas que vão tentar justificar o injustificável. E aí ele perguntava, onde estão vocês, cristãos que não são preconceituosos? Onde estão vocês, cristãos que têm empatia pelo próximo? Onde estão vocês, cristãos que não julgam? Porque o que se vê é justamente a parcela extremista. Só que não é o que se vê, é
majoritariamente o que se vê, entendeu? Então, quanto que isso é pesado. Me preocupa muito, assim, eu achava que a Advocacia Geral da União tinha outros assuntos mais urgentes para lidar, assim, e mais relevantes, mais importantes, talvez, para o Brasil, do que a gente tentar restringir direitos de minorias. Talvez, mas ok. Mas eu acho que o principal ponto é até quando a gente vai usar a nossa fé para ferir o outro? Até quando a gente vai usar a nossa crença para ferir o outro? E até onde a gente vai aceitar, até onde a gente vai justificar pessoas sendo mortas todos os dias em detrimento de algo que a gente acredita? Isso não consigo assim, passar pela minha cabeça, inclusive pela minha cabeça cristã, de quem acredita em Deus. Não consigo, eu queria que a gente deixasse muito essa reflexão, porque hoje é a comunidade LGBT, mas pensa aí na sua comunidade. Amanhã pode ser sua comunidade, que pode ser empresários. Amanhã pode ser sua comunidade, que é, sei lá, mulheres. Amanhã pode ser a sua comunidade de pessoas brancas. Uma fala da ministra da STF, Carmen Lúcia, que me deixou muito impactado quando ela falava sobre esse caso, é que ela dizia que o preconceito ele tem a ver com o poder, que o fulano é diferente, o LGBT é diferente, o preto é diferente. Isso tem a ver com o poder, tem a ver com o poder que as pessoas que têm um padrão exercem em cima das outras. Até que ponto a gente vai usar a religião como moeda de poder, porque é isso que está sendo feito. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, queria que vocês comentassem a opinião de vocês. Muita água vai rolar, então deu falar um pouco mais sobre esse assunto. Esperando também posicionamentos de outros analistas sobre esse tema, que é um tema relativamente recente. Encaminhe esse vídeo se você aprendeu alguma coisa para algum amigo e a gente se vê nos próximos vídeos, ok? Um beijo e até semana que vem, gente!